Olá, vamos continuar a sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Eu, nesses últimos capítulos, venho falando muito sobre mediunidade, obsessão, desobsessão. Hoje eu vou pegar a lição dos 424, reflexo condicionado de mediunidade. Porque o André Luiz está fazendo um estudo sobre isso e os homens de ciência ainda não se debruçaram sobre o assunto mediunidade. Mas o reflexo condicionado eles já estudam, foi estudado. Até quem bem estudou foi o Pavlov, que era um cientista materialista, mas não tem problema que trouxe a informação que é. E o próprio André já disse em capítulos anteriores sobre reflexo condicionado, incondicionado, o que é a importância disso para o estudo da ciência que ele é porta-voz. Então, nesse estudo, olha como é que o André Luiz vai dizendo no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 25, você vai encontrar o André Luiz dizendo assim: em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos do tempo moderno, desde lá atrás até o tempo moderno, vemos o reflexo condicionado facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Então eles usam o reflexo condicionado para fazer esse intercâmbio. A maioria nem tem consciência do que está fazendo. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passa de petrecho destinado a incentivar a produção de ondas mentais. Não passa disso. Nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as remassadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia, mágica ou religiosa, e pelas assembleias que os acompanham, visando certos fins. Nós sabemos que isso é comum. E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, esta procura induzir a emissão de energia do mesmo naipe que, na base do terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesmo, sempre que não possua a integridade da consciência tranquila. Aí ele está dizendo, o sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos da sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à produção de raios mentais enobrecidos, com as quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. Aí ele ainda muda o assunto, ele diz assim, o médico que encoraja o paciente, usando a autoridade e doçura, inclina a gerar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos, estuante em todos os caminhos da natureza. O professor, estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Ele está dizendo o seguinte, esse reflexo condicionado na mediunidade é comum, é uma coisa comum. E aí ele vai aprofundar daqui a pouco nos outros capítulos as lições desse reflexo condicionado. No próprio fenômeno mediúnico tem um reflexo condicionado, os obsessores têm um reflexo condicionado. Vocês têm que se condicionar a ir numa frequência superior para melhorar o seu intercâmbio espiritual. Ou seja, quem toma o caminho indo na direção de Jesus, ou seja, a prática do bem, da caridade, da bondade, do amor, você está mudando a sua frequência e na sua frequência está atraindo espíritos superiores a você para te ajudar. Mas se você vai na frequência do ódio, da raiva, você também muda a sua frequência na direção de atrair espíritos inferiores para lhe ajudar. Esse assunto
Ele vai iniciando porque os homens de ciência ainda não estudam o reflexo condicionado no fenômeno mediúnico e no fenômeno de obsessão. Mas vão estudar dentro de breve. Até o próximo encontro nosso.